Está no ar o Câmara nas Eleições 2014. Acompanhe a seguir as notícias e informações desta edição. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Vanderlei Homer, fez uma visita institucional aos prefeitos de Blumenau e Joinville. O objetivo do encontro foi firmar uma parceria entre a instituição e os municípios na implantação e execução do cadastro biométrico nestes locais. De acordo com o presidente do TRE, a intenção é concluir o processo de recadastramento biométrico até 2016, para que já possa ser utilizado ainda nas eleições municipais para prefeito e vereador. Durante a visita, o desembargador Vanderlei Homer informou que pediu auxílio de estrutura física e de recursos humanos aos prefeitos para realizar a atualização cadastral dos eleitores de duas das maiores cidades catarinenses. Na sessão administrativa desta terça-feira, 16, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de Força Federal para 10 municípios do Maranhão durante a realização das eleições de 2014. O pedido foi apresentado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão com base em solicitação de juízes eleitorais para a manutenção da ordem e da segurança pública no dia da eleição nos municípios informados. A requisição de Força Federal foi relatada pela ministra Maria Tereza de Assis Moura e recebeu manifestação favorável do governo do estado. Nas eleições do próximo dia 5 de outubro, mais de 2,4 milhões de mesários estarão trabalhando para atender 142,8 milhões de eleitores que estão aptos a votar nas eleições gerais deste ano. Mais da metade desses mesários são voluntários, ou seja, se apresentaram de livre e espontânea vontade à Justiça Eleitoral para colaborar com o exercício da democracia no dia da eleição. Os mesários estão espalhados pelos 5.570 municípios do país e também em 141 cidades de 89 países, onde brasileiros podem votar para presidente. Os mesários que foram convocados receberam a comunicação por meio dos Correios, que foi enviada até o dia 6 de agosto. Para as eleições de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina utilizará identificação mista, que permitirá aos eleitores de Florianópolis participar de um projeto piloto, que possibilitará sua identificação por meio de dados biométricos ou da maneira tradicional. O programa foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral e será realizado também na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Com a ação, os eleitores que cadastraram seus dados biométricos junto à Justiça Eleitoral até o dia 7 de maio de 2014 poderão identificar-se utilizando a digital. Ao todo, aproximadamente 34 mil votantes dos municípios estão aptos a usar o novo sistema no primeiro e no segundo turno das eleições. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com mais informações no programa Câmara nas Eleições 2014. Muitas pessoas colocam a mão onde não devem. Elas querem falar por você, decidir por você e até votar por você. Por isso, o TSE trabalha muito para garantir toda a privacidade do seu voto. Tudo para você escolher o candidato que quiser, sem a mão de ninguém. Pode votar sem medo. O voto é secreto. É só você e a urna. TSE, Justiça Eleitoral. E voltamos agora com o programa Câmara nas Eleições 2014. Participe do programa enviando sugestão de pauta ou questionamento para o e-mail comunicação@câmarablu.sc.gov.br ou pelo telefone 3231 1537. Você sabe como funciona a obrigatoriedade de voto nas eleições? Então, fique sabendo. Eleições 2014. Dúvidas do eleitor. O voto é obrigatório nos 2 turnos, e se eu não votar no primeiro, poderei votar no segundo? Sim, o voto é obrigatório nos 2 turnos. O eleitor que não votar no primeiro turno deve justificar a ausência e votar normalmente no segundo turno. Faltam 17 dias para as eleições gerais. Durante as eleições, alguns eleitores ficam em dúvida sobre quais critérios utilizar para escolher um candidato.
Na incerteza, muita gente acaba votando em branco ou anulando o voto. Outros utilizam voto branco ou nulo como uma forma de protesto e acreditam que, se somarem maioria dos votos, poderão anular as eleições. Mas será que essa é a melhor opção? Será que isso é verdade? As eleições são o mais alto acontecimento em um regime democrático. Nele, a população tem a oportunidade de escolher os governantes do país, estados e municípios. É fundamental que haja uma escolha consciente desses representantes. Afinal de contas, eles vão tomar decisões que afetam a vida das pessoas. Então, conhecer bem esses candidatos, o seu programa, a sua trajetória política, os compromissos assumidos, é fundamental para uma boa escolha. Mas algumas pessoas abrem mão desse direito e votam em branco ou nulo, opções que não entram na contagem oficial e que, portanto, não têm qualquer valor na decisão de uma eleição. Se 50% mais um dos eleitores anularem ou votarem em branco, não haverá nova eleição. Então, o voto branco ou nulo é um falso protesto, na medida em que ele não pune os maus políticos e prejudica os bons. Votar é um direito e um dever do cidadão. É através do voto que o eleitor expressa a sua vontade. E para escolher de forma consciente, é importante conhecer os candidatos e avaliar as propostas de cada um. Às vezes, nem sempre. Eu pesquiso sobre ele na internet, a conduta dele, esse tipo de coisa. Vejo propaganda eleitoral, vejo o histórico político, a vida, a carreira do candidato. Às vezes não dá nem tempo para isso. A vida da gente é tão corrida que acaba a gente votando em qualquer um. Tem gente votar sem nem saber quem é, então tem que saber um pouco, né? Se informar. O principal meio é pela internet. Eu gosto de pesquisar a vida toda e eu acho realmente importante pesquisar sobre a vida antes de votar. No portal do TSE, o eleitor pode saber um pouco mais dos candidatos a vereador e prefeito da cidade onde mora. Digite o endereço divulgacande2012.tse.jus.br. Clique na sua região e no candidato da sua cidade. Aqui você terá acesso a várias informações do candidato, como propostas e certidões criminais. E antes de fazer a escolha, fique atento. Procure candidatos que estão em conformidade com seus interesses. A política deve ser vista com racionalidade. Agora vamos falar um pouco sobre alguns termos utilizados no nosso sistema eleitoral que cada eleitor precisa conhecer melhor. No programa anterior, falamos sobre a diferença entre propaganda partidária e propaganda eleitoral. A propaganda partidária é aquela que divulga as propostas e ideologia dos partidos políticos. Já a propaganda eleitoral é aquela que divulga a campanha de apresentação do candidato aos eleitores para obter o voto deles. Agora vamos falar sobre pesquisa eleitoral. A indagação feita ao eleitor em um determinado momento sobre a sua opção a respeito dos candidatos que concorrem a uma determinada eleição é o que chamamos de pesquisa eleitoral. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativa às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas a cadastrar a pesquisa e registrar junto à Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com a programação do Câmara nas eleições 2014. Você pode escolher bem. Mas é isso que você faz quando vende o seu voto. Troca uma decisão boa por uma ruim. E você e a sua família é que vão ter que engolir o resultado disso. Não venda seu voto. Não desperdice a oportunidade de decidir o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral está divulgando campanhas publicitárias com mensagens direcionadas ao eleitor. Até o dia das eleições, 8 peças publicitárias serão veiculadas no rádio e na TV. Em cada publicação será acordado um tema diferente, como segurança da urna, venda de voto, voto secreto e crimes eleitorais. Votar parece ser muito simples, fácil e seguro. E é mesmo, dá para fazer em poucos segundos.
mas você não imagina o trabalho que existe por trás disso. O papel da Justiça Eleitoral não é apenas julgar processos ou preparar e realizar eleições. Também cabe à Corte conscientizar os eleitores, mostrar a importância do voto. Para ajudar nesse trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral preparou uma campanha publicitária com spots, cartazes e vídeos como esse, que estimula o leitor a escolher bem os candidatos e mostra que uma escolha errada pode trazer consequências. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. Até o dia das eleições, 8 peças publicitárias serão veiculadas no rádio e na TV. Em cada publicação será abordado um tema diferente, como segurança da urna, venda de voto, voto secreto, crimes eleitorais e justificativa. As mensagens são transmitidas de uma maneira criativa e de fácil entendimento. Garante a você o direito ao voto de forma segura e imparcial. E depois da eleição, é hora de julgar milhares de processos e preparar a próxima. O trabalho não para. TSE, Justiça Eleitoral. O programa Câmara nas Eleições 2014 fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais informações sobre as eleições. Você pode acompanhar todas as notícias do Poder Legislativo de Blumenau pelas redes sociais e pelo site da Câmara que aparecem aí no seu vídeo. Lembrando que logo mais ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Procon realiza mutirão de conciliação. As audiências estão acontecendo aqui no IB Sociesc. Secretaria de Serviços Urbanos realiza operação tapa-buracos na Rua Bahia. Isso e muito mais ao 12h30. Um ótimo dia para você e até amanhã.